Eu sou Gerson Jacques e esse é o canal Ensinamentos de Jesus Cristo e Você. Aqui nós ensinamos sobre os princípios, sobre as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida muito mais abundante. Então eu convido você, se você ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e acionar as notificações ali naquela parte todas, porque todas as vezes que houver um novo vídeo, você vai receber essa notificação, ok? Hoje nós vamos falar sobre Mateus 14. Mateus 14, de 22, deixa eu ver, até o 33. Então esse é o cenário que nós vamos estudar hoje. O Senhor havia acabado de fazer um grande milagre. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimentou 5.000 pessoas. Então essa experiência, inclusive, nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes numa outra aula, mas hoje nós vamos falar exatamente do momento posterior, a experiência que ele vai ter com os seus discípulos. Ele despede eles, fala, vão na frente enquanto eu despeço a multidão. Ele vai orar e vai encontrar os discípulos depois. Nós vamos ler cada um dos versículos. Há lições muito importantes, muito fundamentais, que nós podemos aplicar na nossa vida. E nós vamos aprender hoje grandes princípios que podem trazer uma vida muito mais abundante para nós. Muito bem, então se você tem a sua Bíblia, eu convido você a abrir ela, o seu Novo Testamento, em Mateus 14, versículo 22. Se você não tem, está tudo bem. Acompanha a leitura porque eu vou ler todos esses versículos e nós vamos falar dos princípios que estão contidos aqui. Muito bem, o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Aquela multidão que ele havia alimentado, aquelas mais de 5.000 pessoas que estavam ali. E despedida a multidão, diz o versículo 23, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já ao entardecer, estava ali só. Então ele foi orar, pediu que os discípulos dele, os apóstolos dele, fossem na frente, no barco. E ele ficou orando até o momento em que ele estava ali só. O versículo 24, ele já vai mostrar uma situação em que os apóstolos estavam. Eles estão num barco. O versículo 25 vai dizer, eu já vou adiantar, era a 4ª vigília da noite. Então assim, a primeira vigília ia das 18 às 21. A segunda das 21 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã, e a 4ª vigília, que é a que eles estão, ela vai das 3 da manhã às 6 da manhã. Então esse momento aconteceu entre as 3 e as 6 da manhã. Está escuro ainda. O versículo 24 diz assim, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E eu queria que nós pudéssemos agora comparar isso à nossa vida. Muitas vezes nós somos açoitados pelo vento contrário da vida. São as ironias, são os desafios que nós passamos. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser o desemprego, pode ser uma separação, filhos com problemas, pode ser o desprezo de alguém, depressão. Muitas vezes, muitos de nós estamos sendo açoitados pelos ventos da vida. Então nós vamos usar essa experiência, aquilo que eles estão passando naquele barco, para que nós possamos aprender algumas lições para nós,
que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. O versículo 25, como eu já havia adiantado, mas à quarta vigília da noite. Então era entre as 3 e as 6 da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Imagina você, estando num barco à noite, e você olhar e ver um homem caminhando por cima do mar. Eu queria que você já se colocasse nessa posição para que você pudesse entender aquilo que os apóstolos vão passar quando eles virem o Salvador. Então, assim como ver uma pessoa caminhando por cima do mar é uma coisa que nós não imaginamos, não é uma coisa comum e que ninguém passa por isso. Assim também, não é normal a maneira como muitas vezes Deus, ele vem em nosso socorro. Muitas vezes ele vem de formas que nós não imaginamos. Pode ser das mais inusitadas, através de alguém que nós não esperávamos. Uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com a nossa vida. Ou através de uma situação, de um momento, um lugar que nós não estávamos habitualmente ali. Então, eventualmente, Deus ele vai agir na nossa vida de formas inesperadas. E nós precisamos ter a consciência disso. Nem sempre vai ser da forma como nós esperamos. Mas nós temos que ter uma visão e uma mente aberta para isso. E assim, Cristo também, ele vem ao nosso encontro como ele estava indo na direção do barco. Então, assim como ele estava indo na direção deles, Cristo também vem ao nosso encontro. E nós precisamos saber que continuamente ele está indo na nossa direção. Nós que muitas vezes nos colocamos na direção contrária e deixamos de receber as bênçãos, o amor, o carinho, a proteção que muitas vezes ele quer nos dar. Mas nós nos colocamos numa posição em que às vezes ele não pode, ele não consegue nos ajudar. Então, talvez nós não esperemos, nós não precisemos esperar até a quarta vigília da noite, até o último momento. Muitas vezes Cristo ele vai vir antes. Mas nós precisamos ter a fé e entender que ele virá no momento certo. Algumas vezes ele será rápido, outras vezes ele vai demorar um pouquinho mais. Mas ele virá. E nós temos que ter a fé nisso. O versículo 26 diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Nesse momento, se eles tivessem uma lancha, eles tinham ligado o motor e ido na direção contrária. Eles não iriam querer ficar ali e esse era o sentimento. Então, é uma grande ironia que acontece aqui e eu queria que nós pudéssemos perceber isso. Jesus Cristo, que representa a salvação, ele está indo ao encontro deles. E eles estão com medo, desejando fugir dali, daquele que teria o poder de acalmar a ventania, acalmar o mar, para que eles pudessem estar em segurança. Então, certa vez, o elder Jeffrey R. Holland, ele disse assim: Já vi pesquisadores fugirem do batismo. Vi elders fugirem de um chamado para a missão. Vi namorados fugirem do casamento. E vi jovens casais fugirem do medo das famílias e do futuro. Muitas vezes, muitos de nós fogem das próprias coisas que nos abençoam, que nos salvam, que nos acalmam. Muitas vezes, vemos os compromissos e mandamentos do Evangelho como algo a ser temido e abandonado.
Maravilhosa essa comparação, porque Cristo está indo na direção deles. Eles não precisavam temer. Mas, ironicamente, eles queriam fugir porque eles estavam com medo. E assim, como nós lemos, como nós comentamos agora, muitas vezes nós seguimos na direção contrária. Nós tentamos fugir de coisas que Deus nos mandou, para que viesse ao nosso encontro, para que nós pudéssemos receber a calmaria para a nossa vida, para os problemas que nós estamos enfrentando. E nós não damos atenção, porque nós não entendemos aquilo. Então Jesus, no versículo 27, porém lhes falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Cristo usa aqui a frase, tende bom ânimo. Naquele momento, assim como na vida, os barcos pareciam pequenos e os oceanos grandes. Assim como muitas vezes os nossos problemas, eles parecem muito maior do que a solução que nós temos para poder resolver. Muitas vezes nós nem temos uma solução. Nós não entendemos o que nós precisaremos fazer para resolver aquelas ondas gigantes de problemas, aquela ventania que nos incomoda, que nos amedronta. E nós entendemos que a nossa capacidade de enfrentar aquilo é muito pequena. Então foi nesse momento de desespero para eles que eles ouviram a voz de Cristo dizendo, tende bom ânimo. Se nós aguçarmos os nossos ouvidos, muitas vezes diante dos nossos problemas, dos nossos desafios, que você sabe melhor do que eu, porque cada um de nós tem os seus próprios problemas. Você entende melhor as coisas que te assustam, que te trazem medo. Mas se você aguçar os seus ouvidos, se você for na direção espiritual de Cristo, você vai ouvir a voz dele dizendo, tende bom ânimo. Ele disse a mesma coisa em outros momentos. Quando Pedro escuta aquilo, escuta a voz de Cristo, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Antes de nós falarmos de Pedro ser um homem de pouca fé, por ele ter afundado, isso vai acontecer, nós precisamos lembrar que ele andou sobre as águas. Então, a Escritura é clara dizendo, andou sobre as águas. Quando Cristo diz assim, vem. Ele ouve a voz de Cristo, ele desce do barco, ele anda sobre as águas. Isso está no versículo 29. Para ir ter com Jesus. Ele não estava indo andar nas águas porque ele achava aquilo legal, porque ele queria pegar uma onda. Ele não queria se mostrar para os outros apóstolos. A Escritura diz que ele desceu e ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, onde a visão de Pedro está? Em quem ele está concentrado naquele momento? É em Cristo. A visão, os olhos dele estão em Cristo. Mas o versículo 30, ele diz uma coisa muito interessante. Vamos antes conversar sobre algumas outras lições que nós podemos tirar desse momento. Pedro desceu do barco para ir na direção de Jesus. Para nós conhecermos Cristo e nós irmos na direção dele, algumas vezes nós precisamos vencer maus hábitos, precisamos vencer falsas tradições, críticas e tantas outras coisas que nós temos na vida. Há uma série inumerável de coisas que nós muitas vezes precisamos vencer para ir na direção dele. Mas existem algumas que elas são
mais peculiares, elas são mais fortes, algumas são muito grandes, outras são menores. Às vezes vencer as grandes é mais complicado e nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos começar pelas coisas pequenas. Cristo, Deus, ele vai entender as nossas limitações. Ele vai entender o nosso esforço de querer chegarmos até Ele. Então, para nós pode ser massacrante às vezes tentar vencer um grande desafio, mas nós podemos começar pelos pequenos. Mas sem dúvida, nós também vamos ter que vencer os grandes. Então nós precisamos aprender com os menores, com as pequenas pedras, para que as grandes possam ser removidas. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer é, nesse versículo, foi fácil para Pedro colocar os pés na água? O que você acha? Pensa, o mar revolto, a ventania forte. Ele recebe um convite de alguém que ele entendeu ser Cristo. Ele ouviu a voz dele, dizendo, vem. Então Pedro, ele tem que colocar os pés na água. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso, porque a Escritura fala que ele pisou nas águas para ir ter com Jesus. Então, o foco dele estava em Cristo. Então, possivelmente, quando ele percebeu que ao pisar nas águas, ele estava quebrando uma lei da natureza. A gente pisa na água e nós vamos afundar. Ele começa a ter medo. É isso que o versículo 30 vai dizer, porque ele vai começar a afundar. Mas eu queria que nós pudéssemos refletir sobre esse momento em que Pedro está colocando o pé nas águas. Esse momento é o momento mais fundamental da nossa fé. Quando nós temos que dar o primeiro passo. E muitas vezes ele não é fácil para alguns de nós. Ele pode ser fácil para outros, mas para alguns não é fácil. Porque isso significa mudança de vida. Significa, às vezes, você ter que fazer alguma coisa que não é cômodo, que não está na sua área de conforto, na sua zona de conforto. E você precisa dar o primeiro passo. O versículo 30 diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Sentindo o vento forte, teve medo. Então, a fé de Pedro começou a ser testada quando ele tira a visão, ele tira a atenção dele de Cristo e passa a prestar atenção naquele problema que ele tinha à frente, que era pisar no mar e andar sobre ele. Cristo conhecia as leis da física, ele podia fazer isso. Pedro ainda não. Para ele, para um homem comum, é quebrar uma lei da natureza. E aquilo é uma coisa tão grandiosa que eu e você, nós não conseguimos conceber como fazer isso. O medo, aliás, ele é o contrário da fé. A fé, ela te eleva. O medo, ele tira a visão do que realmente importa. Quando você tem medo, você começa a olhar para os problemas, ao invés de focar na solução. Quando nós estamos falando sobre vida, a solução é Cristo. Então, andar sobre as águas é superar o medo. É transpor, muitas vezes, a opinião popular. É transpor aqueles que não acreditam e que tentam limitar a nossa fé. A fé, ela não pode ser limitada. A fé, ela é algo que ela precisa ser expandida. E isso vem quando nós damos pequenos passos na direção daquilo que nós acreditamos. A fé não é ver Cristo, mas é saber que Ele está ali. Isso é fé. Você não está vendo Cristo,
mas você sabe que ele está ali. O que atrapalha a fé é agir como Tomé, que precisava ver para crer. Quando a fé verdadeira é acreditar antes, para que você possa ver. Então, literalmente, acreditar é ver. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós estamos vendo com os nossos olhos espirituais. Mas Cristo, ele nos ensina, e cada experiência que nós estamos estudando sobre ele, seja nos seus milagres, seja nas suas palavras, ele está nos enviando uma mensagem, ele está dizendo a nós, vinde a mim, e eu irei acolher você. A minha mão está sempre estendida para você. E isso vai acontecer nessa experiência de Pedro. Então, fé, apenas novamente falando um pouco mais sobre ela, é você dar alguns passos na escuridão, com a certeza de que lá na frente você vai ver a luz. Mas muitas vezes nós precisamos ter a coragem de dar alguns passos na escuridão. Então Pedro, ele precisava confiar que aquele que o chamava, a voz que ele ouviu era de Cristo. Ele precisava confiar na experiência que ele já havia tido, nos sentimentos dele, na voz que o estava chamando. Ele ouvia a voz de Cristo todos os dias. Então, ele tinha maior capacidade de reconhecer se aquela voz ela vinha dele. Então, como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Você precisa estudar mais sobre Jesus Cristo. Precisa entender como ele pensa, como ele faz, como ele fala, para que você possa reconhecer a voz dele em meio à multidão, em meio aos problemas, aos desafios que muitas vezes nós estamos passando. Se nós não lemos, se nós não somos discípulos dele, se nós não entendemos seus princípios, sua doutrina, haverá uma menor possibilidade de nós escutarmos a voz dele verdadeiramente, em meio à multidão. E sabe o que pode acontecer? Nós vamos acabar confundindo a voz e seguindo caminhos que muitas vezes não levam a ele. Então, eu queria que nós pudéssemos tomar essa lição para nós entendermos que nós precisamos conhecer Cristo, senão nós não vamos conseguir entender a sua voz. Muito bem. O versículo 30, então, ele disse que sentindo o vento forte, ele teve medo. Então, vamos pensar nisso agora. Pedro está descendo, ele está colocando o pé fora do barco. E os olhos dele estão concentrados em Cristo. É ele que o está chamando. A Escritura fala que ele estava indo para Cristo. Mas quando ele passou a focar nas ondas e no vento, os olhos dele saem de Cristo e se concentram nos problemas, igual na nossa vida. E ele começa a afundar, igual na nossa vida. Nós também começamos a afundar quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo das nossas prioridades. Quando Cristo, por exemplo, disse, toda vez que fizerdes a estes meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando nós tiramos os olhos dos seus pequeninos, que são as pessoas que precisam dos nossos cuidados, do nosso amor, da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa família, dos nossos filhos. Quando nós fazemos isso, nós estamos tirando também os nossos olhos de Cristo. E fatalmente, se nós tiramos os olhos dessas coisas, nós estamos colocando nossos olhos em outras coisas, que talvez sejam de ordem mais egoísta, mais orgulhosa, mais egocêntrica. E quando nós nos voltamos a nós mesmos, nós paramos de enxergar Cristo. Então Cristo, ele é a solução, seu evangelho, seus princípios, seus mandamentos. Mas muitas vezes nós começamos a olhar a opinião de outras pessoas. Nós começamos a ver a racionalidade de pessoas descrentes.
que tentam atrapalhar a nossa fé, tentam questionar se Deus existe, se Cristo existiu, se as coisas realmente são assim. Então, se nós fazemos isso, e muitas dessas informações estão muitas vezes na internet. Hoje a internet ela é uma gama infindável de informações. E nós precisamos aprender a filtrar isso. Então, o problema não é escutarmos pessoas na internet, pessoas intelectuais. Há muitas pessoas maravilhosas, com grandes opiniões, ensinamentos, verdades, que estão lá. Mas para que nós possamos reconhecer se aquelas coisas são boas, nós precisamos estar fundamentados na doutrina de Cristo. Então nós vamos entender se aquelas outras coisas têm a ver, se bate com as coisas que ele ensinou. Então o grande problema é quando nós tornamos a sabedoria do mundo mais importante que a sabedoria de Deus. Esse é o problema. Quando nós passamos a colocar a sabedoria do mundo acima das coisas que Deus tem ensinado. Então eu queria perguntar para nós, quais são os ventos? Qual é a ventania? Aqueles ventos turbulentos que têm passado na sua vida. Quais são? Talvez você possa até dizer, não tem alguma coisa que seja assim turbulenta, problemas. Eu sei que há muitas pessoas que têm. Mas você até pode dizer que não tem. Mas como você então tem se preparado para os momentos em que essas turbulências vierem? Você tem ido na direção de Cristo? Porque fatalmente, em algum momento das nossas vidas, nós teremos turbulências. Será a perda de um ente querido? Será a perda de alguma coisa importante para nós? E nós precisamos estar preparados, indo na direção de Cristo. Então, a verdadeira questão aqui, nesse versículo, não é a intensidade das ondas, mas tirarmos os olhos do Salvador. A intensidade pode até ser pouca, mas o problema é nós desviarmos a nossa atenção de Cristo. Quando isso acontece, nós vamos olhar para outros lugares. E é aí que nós muitas vezes começamos a nos perder, começamos a afundar. Então, pense sobre algumas coisas que podem nos distrair, como o mar revolto e as ondas que Pedro estava pisando. Talvez sejam amizades que não constroem. Quem são as pessoas que estão próximas de você? Algumas dessas pessoas, elas podem estar matando a sua motivação. Algumas dessas pessoas podem ser muito negativas e elas estão minando as suas forças. E você precisa de pessoas mais fortes na sua vida, que ajudem você a construir emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Talvez a internet, jogos, mídias sociais, que tipo de coisas podem estar sendo ondas que estão atrapalhando você de ver a Cristo? Eu quero prometer para você que se você escolher olhar para Cristo, se você realmente escolher, as ondas da sua vida, elas vão ser acalmadas. Algumas vezes na minha vida, elas o foram. Eu lembro de uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Eu não vou contá-la inteira porque ela é muito grande, ocuparia muito mais tempo do nosso vídeo. Mas eu estava numa tempestade, literalmente uma tempestade. E eu sabia que para eu chegar no outro local, que era uma empresa, eu ficaria totalmente molhado. Era o último dia que eu precisava ir para aquele lugar. Mas eu estava com um desafio na minha vida muito grande, porque era o último dia meu de trabalho.
E eu pensei em desistir por causa da chuva, da tempestade lá em São Paulo. Eu tinha que andar até onde passaria um ônibus fretado que me levaria para a empresa. E naquele dia, eu pensei nas pessoas que estavam sob a minha responsabilidade. Pensei sobre a minha coragem, a minha dignidade. E eu resolvi correr. Eu decidi que mesmo que eu me molhasse, eu iria para o trabalho naquele dia, o meu último dia. E quando eu comecei a correr, eu tinha dado apenas alguns passos. A chuva não estava mais sobre mim. Eu olhei para trás e a tempestade estava lá. Eu estava exatamente na divisa da chuva, da tempestade que estava caindo naquele dia. Aquilo era uma coisa incrível. Eu olhava para trás e a tempestade estava lá, e para frente não havia chuva. O meu coração aqueceu de tal forma, e eu comecei a correr porque eu já estava atrasado. E eu fui na direção do ônibus, onde ele iria passar, porque eu já estava atrasado. Se ele passasse, eu perderia tudo. Então, eu tive um sentimento no meu coração e veio à minha mente um pensamento dizendo: porque depois da tempestade vem a bonança. E aquilo foi uma das experiências mais incríveis na minha vida, porque eu sabia que alguma coisa iria acontecer. E quando eu cheguei no trabalho, a pessoa que era a gerente do departamento, que já havia me dito no dia anterior, lembra que amanhã é o último dia, ela disse para mim que eles tinham tomado uma decisão naquela manhã e que o meu trabalho seria necessário mais 2 meses. E aqueles 2 meses se transformaram em anos, porque eu acabei me tornando um funcionário daquela empresa. Então eu queria compartilhar esse momento, porque é exatamente algo muito parecido com aquilo que nós estamos falando. Eu estava num momento de turbulência e aquela experiência, por eu ter dado alguns passos a mais, Cristo veio na minha direção e acalmou o meu ânimo. Ele me deu ânimo. Ele disse, em outras palavras, tem de bom ânimo. E foi o que aconteceu e os milagres vieram. Então, a Escritura fala que Pedro começou a afundar e ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Isso está no versículo 30. E muitas vezes pessoas que passam por problemas estão dizendo a mesma coisa, Senhor, salva-me, me tira dessa situação. E o versículo 31 diz assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Cristo amavelmente disse aquilo a Pedro. Mas é inegável o fato de que Pedro havia dado alguns passos sobre o mar. Então, essa escritura nos leva a refletir várias coisas. Mas, na minha mente, a razão de Cristo ter dito a ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Era como ele estivesse dizendo, eu estava aqui, Pedro, na sua frente, o tempo todo. Por que você deu atenção a outras coisas? Você afundou porque você deixou de olhar para mim. Você deixou de me ter como seu foco. Homem de pouca fé, não desvia o seu olhar, a sua mente, o seu coração de mim. O versículo 32 diz assim, e quando subiram para o barco, o vento acalmou. Pedro agora estava com Cristo. Já não estava mais pisando no mar. Mas eu imagino que mesmo no mar, com as mãos dadas a Cristo, com o abraço dele, com Cristo segurando a ele, ajudando a ele a subir no barco, Pedro já estava em calmaria. Mas agora está falando aqui do tempo, o vento o acalmou. A experiência já havia sido dada. Então,
O versículo 33, nosso último versículo, diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Bem-aventurados, disse o Salvador a Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, aqueles que não veem e crerão. Tomé, naquele momento, já falamos sobre isso em uma das aulas. E também não temos que julgar Tomé, ele foi um homem valente, um apóstolo disposto a dar a vida por Cristo. Mas, naquele momento, uma lição foi ensinada, de que ver algo tem um valor, mas se você está vendo, não há um mérito maior, porque você está na frente daquilo. Bem-aventurado é aquele que não vê Cristo, mas sabe que Ele está ali. E eu quero terminar dizendo que eu sei que Cristo está sempre vindo em nossa direção. Pode não ser, às vezes, no tempo que nós determinamos, porque Ele sabe as coisas que nós precisamos aprender. E Ele vai, algumas vezes, dar um pouco mais de tempo, porque Ele está nos ensinando, assim como Ele fez com os apóstolos. Ele poderia ter chegado antes, andando quando o mar estava em calmaria. Ele esperou algumas coisas acontecerem. Que o mar ficasse revolto, que os ventos soprassem contrário, para que ele pudesse chegar e dar aquela experiência para eles. Assim é na nossa vida também. Mas por que Deus, por que Cristo faz isso? Porque essa é a razão de nós estarmos aqui nessa terra. De nós sermos provados. Ele deu leis, Ele deu mandamentos. Ele precisa saber quem está disposto a segui-lo e quem não está. As recompensas que nós vamos ter depois dessa vida, elas são imensas, mas ele precisa saber quem está pronto para recebê-las. E isso não vem somente pela fé, mas vem pelas obras. Como Paulo disse, mostra-me a sua fé, sem as suas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então é a nossa vida mudada, alterada, é a caridade, é a nossa devoção a Cristo, cuidando dos pequeninos. Isso está em todas as mensagens que Cristo dava, que mostra verdadeiramente o quanto nós acreditamos nele. Então, eu termino a aula de hoje deixando esse desafio para que você reflita sobre os problemas e os desafios que você tem na vida, mas que você entenda que Cristo está vindo na sua direção. E você precisa exercer a sua fé e dar alguns passos na escuridão. Mas se você perseverar, se você continuar, logo você verá a luz. Terminamos a nossa aula aqui hoje, Mateus 14. E eu espero que você possa estar na nossa próxima aula. E, novamente, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha, seus comentários, eles são muito importantes. O YouTube, quando ele vê isso, ele entende que esse engajamento está acontecendo. Então ele faz com que isso chegue a um número maior de pessoas. Ele faz com que esse vídeo ele chegue a muito mais pessoas. Então se você entende que esse vídeo, aquilo que nós estudamos, foi importante e bom para você, então faça isso e você vai ajudar outras pessoas a receberem a mesma mensagem. Eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula.